aqui, né, nessa palavra do profeta Zacarias, voltar um pouco no tempo, né, para os irmãos entenderem aqui a palavra melhor. A gente sabe que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles foram cativos, né, para a Babilônia, né, e lá ficaram 70 anos na Babilônia, né, por causa do pecado, né. E a gente sabe que o primeiro templo de Jerusalém, né, foi destruído, né, por Nabucodonosor. E quando o povo voltou da Babilônia, né, depois desses 70 anos cativos, o povo queria ali, né, construir o segundo templo de Jerusalém. E começaram ali a aparecer muitas ameaças, né? Muita gente para desanimar o povo, né, a construir esse segundo templo, né? E isso vai estar aí no livro do profeta Ageu. Depois os irmãos podem também ler o livro do profeta Ageu, porque foram os dois profetas, né, que conviveu essa época aí, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, né? Durante esse tempo, né, o povo de Israel começou a construir o segundo templo, né? E sob muitas ameaças de povos vizinhos, né, eles começaram a desanimar. E o nosso pai Ava, né, suscitou ali, né, despertou o coração de Ciro, né? Ciro ali, que era ali um rei da Babilônia na época, né? Olha como que o nosso pai Ava trabalha, né? E esse próprio Ciro, né, além de ter ajudado ali, né, libertado o povo, ainda ajudou a construir esse segundo templo de Jerusalém. E essa profecia de Zacarias, capítulo de número 3, né, foi nessa época que o segundo templo de Jerusalém, né, estava sendo construído, né, e o povo voltou da Babilônia ali, né, cativo. Então vamos aí acompanhar o capítulo de número 3, Zacarias, capítulo de número 3, versículo 1. E Ava me fez ver Josué. Esse Josué aqui, irmãos, não é o Josué lá do livro do Deuteronômio, Levítico, não. Esse Josué aqui é o sumo sacerdote, tá? Que estava de pé diante do anjo de Yahvé. E Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. E o anjo de Yahvé disse a Satã: que Yahvé te reprima, Satã. Reprima-te Yahvé, que elegeu Jerusalém. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Josué, de pé diante do anjo, estava vestido de roupas sujas. Tomando a palavra, este falou nestes termos aos que estavam diante dele: tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe: vê, eu tirei de ti teu pecado, e serás vestido com vestes suntuosas. E ele retomou: seja colocado sobre a sua cabeça uma tiara limpa. Eles lhe colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa e o revestiram de vestes. O anjo de Yahvé mantinha-se de pé. Então o anjo de Yahvé fez a Josué esta declaração: assim disse Yahvé dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo Renovo, ou o meu servo Germém, dependendo da tradução de cada escritura. Pois, eis a pedra que coloquei diante de Josué.
Sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar sua inscrição. Oráculo de Yahweh. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Naquele dia, oráculo de Yahweh. Convidar-vos-eis uns aos outros debaixo da vinha e debaixo da sua figueira. Então, irmãos, essa visão que o profeta Zacarias teve ali, né? A gente sabe que isso aí é uma visão, é um tribunal da corte celeste, né? É um tribunal que está acontecendo lá em cima, né? E Josué, que é o sumo sacerdote, ele é o representante do povo de Israel na época. E como ele estava representando, logicamente, né, ele apareceu nesse tribunal com roupas sujas. A gente sabe aqui que essas roupas sujas, né, significam pecado, a imundícia do povo, né? Agora você imagina Josué como que ele estava, né, de pé diante do tribunal, né? Ficou mudo, né? A gente vê que Josué ficou mudo, porque ele sabe que estava representando Israel ali, e o povo estava, né, tudo sujo de pecado. E Satã, né, o nosso adversário, estava à direita para acusar. Agora você imagina a situação, né, irmãos, de Josué nessa visão, né? A gente sabe que Josué está representando o povo de Israel. Então não é bem só Josué, é o povo de Israel que está aqui sujo de pecado. E Satã de pé para acusá-lo. No versículo 2, e o anjo de Yahweh disse a Satã, que Yahweh te reprima, Satã. Reprima-te, Yahweh, que elegeu Jerusalém. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Tição tirado do fogo, irmãos, não sei se os irmãos vão entender, né? Às vezes tem lá um fogão a lenha, você está lá com um pedaço de pau, que está lá já pegando fogo mais tempo, aí você tira ele, né? Ele sai aquele pedaço ali de lenha, ali, tudo queimado, né? Mesma coisa ali com o povo de Israel, né? Aqui está uma simbologia de Tição tirado do fogo. É o povo de Israel que foi tirado ali da Babilônia, né? E o povo estava com o tição tirado do fogo, né? Josué de pé diante do anjo estava vestido de roupas sujas. Como eu disse aqui, né, as roupas sujas, as vestes sujas, simbolizavam o pecado. É verdade, né, irmãos? A gente vê aqui que a gente tem um acusador, né, que nos acusa o tempo todo, né, e ele não estava errado. Né? Satã que estava aqui condenando todos os pecados que o povo de Israel estava cometendo naquela época. A gente sabe que eram muitos pecados, né? E Josué aqui não tinha nem muito o que falar, porque ele sabia que o adversário estava certo, né? Por causa da acusação que ele estava fazendo. No versículo 4, tomando a palavra, este falou nestes termos aos que estavam diante dele: tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe: vê, eu tirei de ti o teu pecado, e serás vestido com vestes suntuosas. Então Yahweh, irmãos, ele tirou essas vestes sujas, né, de Josué, né, simbolizando aqui que ele tinha tirado o pecado do povo de Israel, né, até porque o povo já tinha pagado, né, pelos pecados, pelos erros, né, que tinham cometido, né. Durante esses 70 anos que eles ficaram cativos lá em Babilônia, né, eles pagaram pelas faltas deles, né. Aí Yahweh aqui tira as vestes de Josué, né, troca essas vestes dele, dá umas vestes limpas, suntuosas. Versículo 5. E ele retomou: seja colocado sobre a sua cabeça uma tiara limpa. E eles colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa,
e o revestiram de vestes. Então aqui o povo de Israel, né, irmãos? Yahweh já tinha limpado todo o pecado do povo ali na época. A gente sabe que isso aqui é uma sombra, né, uma visão, né, do nosso Salvador Yahushua, porque a gente sabe, né, irmãos, que o pecado, né, antigamente ele era ali, eram os sacerdotes ali que representavam o povo, né? Mas o povo pecava, eram os sacerdotes ali da época ali que representavam o povo, né? Mas a gente sabe que viria algo que seria superior e perfeito mais para frente. E versículo 5. O anjo de Yahweh mantinha-se de pé. Então o anjo de Yahweh fez essa declaração: assim diz Yahweh dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardar os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios e te darei acesso aos que estão aqui de pé. Então depois que Yahweh, né, trocou as vestes de Josué, né, ele faz essa declaração, né, irmãos? Para que eles não pecassem mais, para que eles andassem ali nos caminhos, nos preceitos de Yahweh, né? A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Eles construíram o segundo templo e mais tarde, depois de 500 anos aí ou mais, os romanos vão e destroem o segundo templo, né? Esse templo que eles construíram aqui foi o mesmo templo, né, que o nosso Salvador Yahushua ensinou, né, várias vezes, né? E Yahushua disse ali, né, que aquele templo seria destruído, né, e que depois viria algo mais perfeito, mas muitos não entenderam isso. A gente sabe, né, irmão, na nossa vida, né, o próprio inimigo, ele vive nos acusando o tempo todo. Do mesmo jeito que ele acusou aqui Josué, né, acusando aqui os pecados do povo de Israel, né, ele vive acusando a gente o tempo todo. Né? Quem aqui nunca pecou, né, já não viveu lá no mundo? Né? E às vezes ele sempre vive nos acusando, mas temos, né, algo maior. A gente tem um maior, todo-poderoso, né, que nos liberta, que é o nosso Salvador Yahushua. Aleluia. No versículo 8, irmãos. No versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo renovo. Né? Há umas escrituras antigas aqui, irmãos, que vai trazer germen. A gente sabe que aqui Yahweh está prometendo o justo que viria, né, para o povo de Israel. Muitos não entenderam, né, essa passagem. Germen, irmãos, pode significar embrião, princípio, né, uma causa inicial. A gente sabe que o profeta aqui está saudando, né, com esse nome simbólico, o Messias que viria depois. Então, por isso que ele é identificado aqui como renovo, ou rebento, conforme a tradução de cada irmão. Pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos, e eis que vou gravar a sua inscrição. Oráculo de Yahweh. Eu afastarei a iniquidade dessa terra em um único dia. Quem que afastou a iniquidade nessa terra aqui em um único dia, né, irmãos? A gente sabe que foi o nosso Salvador Yahushua, depois que ele morreu ali no madeiro por nós, ele foi o único que foi capaz, né, de tirar todos os nossos pecados em um único dia. E aqui a palavra vai dizer que, pois a pedra coloquei diante de Josué. Essa pedra tem 7 olhos, né? Esses 7 olhos aqui quer dizer a presença vigilante, né, do nosso Salvador Yahushua, né? Então, irmãos, então aqui Yahweh está nos prometendo, né, rebento justo que viria. Né? A gente sabe que isso aqui é uma visão,
né, mais ou menos mais de 500 anos antes do Messias, seria uma sombra do Messias que viria. Tiara limpa, irmão, significa também santidade, né? Santidade a Yahweh. Porque tiara, não sei se o irmão sabe, tiara geralmente fica aqui na parte frontal da cabeça, né? E a nossa cabeça, a nossa testa, né? É onde representa aqui todos os nossos pensamentos, né? Toda coisa que a gente faz, né, fica tudo registrado na nossa cabeça. Por isso que essa tiara limpa significa santidade a Yahweh, né? A nova veste também representa a remoção dos pecados, né? A justiça imputada do Messias. A gente vê aqui, irmãos, Josué representando o sacerdote do templo antigamente. Mas se o sacerdote, né, que é um ser humano, é um homem, tem fraquezas, tem pecados, seria ele capaz de expiar os nossos pecados? Né? Se fosse perfeito, né, seria capaz, né, irmãos, de... como sacerdote homem, com fraquezas e falhas, pode expiar os nossos pecados? Leia na carta aos Hebreus, Paulo vai dizer o seguinte: se a perfeição for atingida pelos sacerdotes levíticos, que necessidade haveria de outro sacerdote? Então, se a perfeição, né, for dada a esses sacerdotes, não precisaria haver outro. Né? Isso está escrito lá em cartas aos Hebreus. Mas Yahushua, ele é identificado como o nosso sumo sacerdote. É o que ofereceu a ele mesmo como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Ele é o sacerdote, irmãos, que sacrifica a ele mesmo, né? Então ele é um sacerdote perfeito, né? O que não foi, né, o que não foi atingido ali pelos sacerdotes levíticos na época, né, foi dado ali ao nosso Salvador Yahushua ali no madeiro, porque ele é sim o nosso sacerdote que sacrifica a si mesmo. Aleluia. Irmãos, tem 3 passagens aqui, né, nessa própria profecia aqui de Zacarias, no capítulo 2, que Yahweh prometendo, né, o futuro para aqueles que buscam a Ele. Né? A palavra vai dizer o seguinte: Jerusalém deverá ficar sem muros, por causa da multidão de homens e de animais em seu interior. Mas eu serei para ela oráculo de arma, com muralha de fogo ao redor, e serei a sua glória. Então, Yahweh aqui está prometendo, ele mesmo vai ser, né, a muralha. Ele habitará no meio. Mas só aqui também, irmãos, na palavra vai dizer o seguinte: ó Sião, salva-te, tu que habitas a filha de Babilônia. Então a gente sabe, né, irmãos, que a igreja hoje, Yahweh está renovando ela, né? A gente sabe que a igreja hoje habita no meio da Babilônia, como na época também a igreja, o povo de Israel viveu na Babilônia, hoje nós também, a igreja hoje também vive no meio, né? A gente vê o paganismo que está aí fora, aí nas religiões aí fora. Então Yahweh promete, só que ele diz o seguinte: salva-te, tu que habitas a filha de Babilônia. Então vamos libertar, né, dessa Babilônia que está aí fora. Né? Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que vem para morar em teu meio. Então Yahweh aqui, irmãos, está prometendo, né, que além de ser um muro, né, ao redor de Jerusalém, ele vai habitar no nosso meio. Né? Isso é uma promessa que ele faz por todos nós, que habitará no nosso meio. Para finalizar aqui, irmãos, eu quero finalizar com uma passagem que está no livro de Provérbios. Versículo 13. Quem esconde suas faltas, os seus pecados, jamais tem sucesso, mas quem as confessa
e abandona, obtém compaixão. A gente viu na palavra aqui de Zacarias, né, que Josué não escondeu, né, e ele ficou diante do tribunal de Iá, né, ali representando os pecados do povo de Israel na época, e ele não escondeu, né? Então, a mesma coisa tem que ser nós, irmãos, né? A gente sabe que nós somos todos pecadores, né? Mas o que a gente não pode, né, é varrer ali a sujeira e jogar para o canto, né? Como faz muitas vezes, né? Mesma coisa que tiver varrendo a casa, tirar a sujeira do cômodo e jogar para o outro, não vai resolver, né? A sujeira ela vai permanecer dentro de casa. Então, os nossos pecados, irmãos, a gente tem que confessar diante do nosso Salvador Yahushua, né? E porque Ele é misericordioso para nos perdoar, né? E não pecar mais, porque a palavra diz aqui, ó, mas quem as confessa e as abandona obtém compaixão, né? Porque nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é o nosso Salvador Yahushua, para nos perdoar, tá, irmãos? Então essa é a palavra aí que Yahweh aí colocou no meu coração aqui nesta manhã, tá? Que Yahweh abençoe a cada um de vocês aí, tá? Que domingo que vem possamos estar aqui novamente.